Boa noite a todos, a todas. Estou muito alegre de estar aqui hoje. Peço licença para chegar nesse espaço de luta. Licença à minha ancestralidade, licença a quem veio antes. A benção para quem é de benção. Eu sou Juliana Gonçalves, sou jornalista, sou feminista negra, sou mãe, mas acho que o que eu mais sou é militante. Eu sou militante do movimento negro, no movimento de mulheres negras de São Paulo, há 15 anos. Eu fui muito acolhida e fortalecida pelo movimento de mulheres negras. Eu me considero fruto e legado da luta dessas mulheres que me antecederam e que me permitiram também estar aqui hoje. Há 9 anos, em São Paulo, eu construo a coletiva Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, que é uma coletiva que ela nasce fruto da grande mobilização nacional de 2015, que levou cerca de 50 mil mulheres negras a Brasília. Essa marcha se chamava Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. E ela marca justamente o início do diálogo das mulheres negras com esse conceito e essa prática política do bem viver. O que eu vou dividir com vocês aqui hoje, como foi dito, é fruto da minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo. Embora eu tenha recebido a honra pela minha ancestralidade, de ter o título de mestre por essa dissertação não é minha, ela é um fruto de uma luta coletiva. O que eu fiz foi sistematizar esse conteúdo e essa prática tão pulsante no seio do movimento de mulheres negras, que é o bem viver. Então, eu cumpri uma tarefa com esse mestrado, mas foi uma tarefa que eu cumpri com muito orgulho e tenho também o prazer de dizer que acredito que cumpri bem essa tarefa de conseguir sistematizar o que está sendo dito, pensado, elaborado e, acima de tudo, praticado pelas mulheres negras em torno do bem viver. Nessa pesquisa, eu contei com a colaboração de 18 mulheres negras organizadas dentro do movimento de mulheres negras de diversas regiões do Brasil. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, eu contei com a generosidade e a inteligência, a tecnologia de Noelci Romero, da Rede de Mulheres Negras para a Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede SAM. Ela foi a minha interlocutora sobre o bem viver aqui na região sul. E é com muita alegria, com o coração quentinho, que eu chego nesse congresso. Eu quero agradecer demais o convite aqui na figura do Veleda. Eu parabenizo todos vocês pela generosidade e a ousadia de colocar o bem viver no centro, na estruturação dos debates dessa categoria tão importante para a transformação da sociedade. Há 5 anos, eu iniciei minha pesquisa em torno do bem viver de forma mais estruturada. Em 2018, eu escrevi esse artigo, O Bem Viver e a Radicalidade de Sonhar Outros Mundos. E essa radicalidade, para mim, faz parte desse movimento Sankofa. A gente pode colocar a apresentação para ajudar? Que aí eu acho que ilustra um pouquinho o que eu quero dizer. Maravilha. Eu posso ficar de pé? Eu vou ficar, acho que aqui. Eu consigo passar eu mesma? Ótimo. Muito obrigada, viu? Deixa eu só ver como funciona aqui. Aqui. Vocês conhecem esse símbolo, o símbolo Sankofa? Alguém já ouviu falar? Sim? Ainda bem que alguém ali levantou a mão, hein? Não quero falar sozinha, vocês me ajudem. Obrigada. Obrigada. O símbolo Sankofa é um adinkra, né? Que a gente diz que é uma escrita africana. Ela é tradicional dos povos Akans, que hoje vivem ali perto da região de Gana. E ele é um pássaro, né, que está com os pés voltados para frente, o corpo voltado para frente, mas ele está com a cabeça para trás, buscando alguma coisa. E aí a gente diz que nunca é tarde para voltar ao passado e pegar lá atrás algo importante que ficou. Eu começo a falar do bem viver com o símbolo adinkra africano, porque o bem viver, embora tenha sido estruturado
e na academia a gente vai achar a estruturação do bem viver pela voz dos povos andinos e indígenas, o bem viver tem correspondência em toda a comunidade tradicional, que tem como coletivo a forma principal de sua organização. Então, como a minha tradição vem de uma tradição africana, eu fui voltar ao Adinkra, ao Sankofa, para entender o que esse bem viver tem a ver com a minha ancestralidade. E é justamente isso, né? A volta a essas experiências que surgem de esse conceito que surge de experiências concretas e que vai trazer a valorização de saberes tradicionais e que vai incitar, sim, a uma nova organização social. E aqui, esse diálogo que o bem viver em terras brasileiras nasce desse diálogo profundo entre os povos indígenas e os povos africanos. Pode passar. Eu passo, desculpa, esqueci que era eu. Esqueci que era eu. Quando eu fui estudar o bem viver, como eu falei, o conhecimento que tem sistematizado na academia, como vocês sabem, a academia ainda é um ambiente muito embranquecido, machista, onde o conhecimento dos povos tradicionais originários não está lá muito sistematizado. Então, as minhas primeiras referências, né, até conseguir me aprofundar muito no debate, também foram aliados brancos, que também ali dentro do seu lugar de privilégio traziam a concepções de mulheres e de povos andinos, como é o caso do Acosta, Alberto Acosta, que é equatoriano, que eu tive a honra de trocar diversas vezes no decorrer desse trabalho. E aqui ele vai citar uma outra companheira, Maria Esther Sensenha, que vai dizer que o bem viver é uma revolta contra a individualidade, contra a fragmentação, contra a perda de sentidos e reivindica uma territorialidade comunitária não saqueadora, recuperadora de tradições e potencializadora de imaginários utópicos que sacodem todas as percepções da realidade da história e conduzem a um mundo em que cabe todos os mundos. Os referenciais epistemológicos colocados pela modernidade como universais são deslocados e as interpretações se multiplicam na busca de projetos de futuro sustentáveis, dignos e libertários. Eu chamo a atenção aqui para esse trecho da revolta contra a individualidade. Nós vivemos numa sociedade ocidental, eurocêntrica, e eu também costumo dizer brancocêntrica, que coloca o homem no centro de tudo e de uma maneira devastadora, de uma maneira a passar por cima de outros homens, mas também da natureza, e como isso é algo que está na contramão do bem viver. Assim como essa territorialidade comunitária não saqueadora, como o bem viver tem a ver com prática, tem a ver com território, com chão. E eu acho importante trazer isso, porque é muito fácil o bem viver ser capturado como se fosse só uma ideologia bonita. E eu acho que está nas nossas mãos mostrar que não, que a gente está falando sobre práticas ancestrais e revolucionárias de sobrevivência. Aqui é uma conceituação minha que eu faço, que eu crio também ali já em diálogo com as minhas pesquisas e ouvindo muitas mulheres negras, né? Então, o bem viver enquanto esse conhecimento que emerge de memórias antigas, como a memória é uma ferramenta importantíssima, principalmente para nós povos vindos, né, de povos tradicionais, que não temos normalmente a narrativa nas nossas mãos. Então, como isso aqui, né, esse momento, né, de uma jovem mulher negra tendo essa oportunidade de abrir um congresso, o quanto isso é algo ainda disruptivo dentro da nossa sociedade. E então, a memória está trazendo esse lugar de resgate, como é importante. Aprendizados fincados em práticas comunitárias. Bem viver é um nome novo, usado para conceitualizar a cosmovisão de comunidades tradicionais que se organizavam a partir do coletivo. É um modo de vida que abarca a relação entre as pessoas, a natureza e o modelo econômico em sociedades que não tinham no capitalismo o único modo possível de se organizar. Como hoje, quando a gente fala de práticas fora do capitalismo,
ainda hoje as pessoas olham para a gente como se a gente estivesse falando um absurdo muito grande, quando o capitalismo é uma realidade recente na história da humanidade. Recente e devastadora, ao mesmo tempo. Então, por isso que esse movimento Sankofa da memória, da gente olhar para outras formas de se organizar em sociedade, outras formas de manter até relações econômicas, é muito importante para a gente construir relações menos desiguais. Bom, quando eu fui estudar, então, o Bem Viver, eu parti desse lugar que eu contei, que é a Marcha das Mulheres Negras de 2015. Ele é o grande difusor da ideia do bem viver dentro do seio de mulheres negras. Até então, era uma discussão que a gente acompanhava de uma forma de longe, né, muito ainda em diálogo com os povos indígenas, mas que, quando vai para o nome da marcha, leva para o centro do movimento de mulheres negras. Então, a partir da marcha, mulheres negras de diversos estados passam a reivindicar e trabalhar o conceito. E a minha pesquisa tinha esse objetivo, de identificar quais eram as narrativas do bem viver que apareciam no movimento de mulheres negras por meio da enunciação de suas ativistas. Por isso que eu disse que eu não faço essa pesquisa sozinha, que eu tive, ainda bem, a colaboração de muitas mulheres negras que já trabalham o conceito prática do bem viver, né, nas suas organizações, nos seus coletivos, a partir das suas experiências. Então, no movimento, então a marcha foi de 2015, né? Então, de 2015 até 2021, quando eu finalizo, né, de fato, essa dissertação, já era pública e notória a utilização e a elaboração de mulheres negras sobre o bem viver. Ao mesmo tempo, eu via que tinha diferentes compreensões sobre o conceito e que, por vezes, o tornava impreciso e difuso. Então, 7 anos depois da marcha, eu me vi com essa tarefa, né, e essa possibilidade de analisar o conceito que se assenta e amadurece no seio no movimento de mulheres negras. O objetivo era diminuir os abismos que se criam entre a produção acadêmica e a prática política do movimento social. Por isso que tinha que ser, sim, uma mulher militante para fazer essa dissertação, e romper o silêncio acadêmico no sentido de ter na produção narrativas de mulheres negras sobre o bem viver no centro da investigação a partir de suas vozes. A partir daí, eu fui olhar o referencial teórico e, como eu disse, hoje, sistematizado na academia, nós temos, como em todas as áreas, uma visão ainda muito eurocêntrica, branca, cis heteronormativa. Então, por um lado, eu fui olhar a contribuição de mulheres negras e fui dialogando, ao mesmo tempo, com essa contribuição sistematizada que existia sobre o bem viver dentro da academia. E, como eu falei, é muito sobre esse bem viver andino. Então, por exemplo, vou pedir licença para os parentes, mas tem uma concepção muito próxima ao bem viver, que é o Nhanderecó Guarani. Tem pouco sobre isso sistematizado na academia, infelizmente ainda. Mas seria um caminho também de correspondência. Eu fui por esse caminho, de fato, de beber desse bem viver andino, porque foi daí, de fato, que as mulheres negras se inspiraram para começar a utilizar o conceito. E aí eu fiz a escolha política também de tentar ouvir essas mulheres negras, yamaras, quechuas, que estavam se escrevendo sobre o bem viver. Então, aqui eu destaco a Blanca Chancoso, a Henriqueta Ticona, que falavam sobre o bem viver a partir das suas vivências. Essa é uma figura que eu gostaria muito que vocês conhecessem, porque essa mulher, Nilma Bentes, ela é essencial para o amadurecimento do conceito e da prática do bem viver no seio de mulheres negras. Então, ela que indica o nome do bem viver para fazer parte do nome da marcha. E ela diz aqui nesse depoimento do porquê. Ela achava que era importante a gente marchar contra o racismo, contra a violência, mas também, falando do bem viver, conseguir, ao mesmo tempo, denunciar o capitalismo, que também fere, né? E a gente sabe que o capitalismo se vale do racismo também como uma forma devastadora de exploração e de opressão, e ela entendia que era importante denunciar o capitalismo. E é por conta disso que ela inclui o bem viver. E, ao mesmo tempo, o bem viver anunciava algo novo, um porvir.
é uma crítica que a gente sempre fazia dentro do movimento negro, a esquerda clássica que falava, né, contra o capitalismo, mas depois do capitalismo o que vem? O que vem? A partir do quê? O comunismo já não dá conta de dialogar muitas vezes com a minha geração. Então, era importante entender um outro horizonte. E aí o Bem Viver traz um pouco desse horizonte. Ela diz que é por isso, né, na denúncia desse modelo capitalista neoliberal, que ela inclui de início o bem viver nas narrativas de mulheres negras. Aqui é uma foto da marcha de 2015. Esse é um momento muito importante também, porque a marcha é o principal momento político e organizativo no movimento de mulheres negras na contemporaneidade. A partir da marcha, vários coletivos que estavam parados se rearticularam, né, e novos coletivos surgiram na luta. Então, foi uma contribuição muito importante. Ano que vem vamos fazer 10 anos desse momento e vamos ter nova marcha de mulheres negras. Então, quando eu fui olhar, então, né, o que tinha sistematizado, como eu falei, eu me voltei ao conhecimento do bem viver na América Latina, o conceito originário nesse contexto das comunidades tradicionais, da Cordilheira Viva, como diz Ailton Krenak, e entendi que a definição do conceito abarcava alternativas ao desenvolvimento capitalista em diálogo com processos populares, e como isso é importante. E a definição do conceito e a discussão sobre a sua aplicação dentro da experiência constitucional de Equador e Bolívia. Eu não vou ter tempo de me aprofundar nisso aqui, mas para vocês que também se apaixonaram pelo conceito do bem viver, eu convido muito a se aproximar do que aconteceu de fato, né, nessas duas nações tão próximas daqui, mas ao mesmo tempo às vezes parecem tão distantes de nós, né, que é Bolívia e Equador, quando eles, de fato, colocam o bem viver na Constituição e quando eles começam a fazer embates muito sérios ali com relação a isso. Inclusive, houve até uma tentativa de institucionalização do bem viver que foi bem problemática. Então, acho que, enquanto próximos passos no amadurecimento da discussão do bem viver, é importante ver como essas experiências aconteceram nos nossos países vizinhos. Bom, a partir daí, a gente identifica 5 fatores estruturais para o bem viver. E aí eu estou dizendo ainda especificamente dessa produção que eu consultei, pensando em América Latina. Então, a primeira coisa bem importante é o caráter comunitário. Não existe o meu bem viver individual. Bem viver é diferente de bem-estar. Bem viver não é skincare. Então, da gente conseguir entender as dimensões, como o coletivo precisa estar no centro. E isso parece ser algo fácil, mas não é. Principalmente para a nossa sociedade que está hierarquizada, né, já está estruturada de uma maneira hierarquizada. O outro ponto é o contraponto ao capitalismo e ao desenvolvimentismo. A gente sabe que os projetos desenvolvimentistas atropelam, de fato, os conhecimentos tradicionais, comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, né, grandes empreendimentos que chegam também nos centros urbanos, não dialogando com as comunidades ali e que causam muito estrago. Então, como o contraponto ao capitalismo é essencial para a gente falar sobre o bem viver. O outro ponto essencial é a natureza, como parte da comunidade. E aí eu digo parte da comunidade porque ela é detentora de direitos também, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. Então, como essa já é uma visão totalmente fora do que é colocado hoje em prática, né, na nossa sociedade vigente, onde a natureza é vista como um lugar infinito de recursos, que a gente sabe que não é, que o homem vai lá, e aí o homem... Não estou falando de todos os homens. A gente sabe que os povos indígenas, quilombolas, são os ecossocialistas por ofício, né? Eu estou dizendo, infelizmente, né, dos homens com essa cabeça exploratória. E aí, me perdoem os homens brancos, mas a maioria, né, são assim, que vão lá, olham a natureza como um lugar que vai tirar alguma coisa e, enfim. Então, a natureza vista a partir de um outro lugar. Como isso, como bem viver, ela traz essa reflexão dessa mudança mesmo, né, essa mudança de olhar radical sobre o que é a natureza, o que é a Mãe Terra, o que é Pachamama. Nós não temos plano B, né? Não temos planeta B. Só que, muitas vezes, parece que sim. E a gente sabe que, quando a gente vai fazer o debate ambientalista, quem mais sofre, e que já está sofrendo hoje, são as comunidades tradicionais. É o povo preto, ribeirinho, pobre e periférico que acaba sofrendo mais.
O outro ponto é a diversidade enquanto riqueza civilizatória. Isso é muito importante, porque, infelizmente, a gente também vem de uma sociedade que tem uma tradição onde o outro é sempre o inimigo, né? O outro, o diferente de mim, precisa ser combatido. E aí a gente vai aprender com os povos tradicionais, com os estados plurinacionais, que a diversidade é uma riqueza civilizatória e que tudo bem a gente ser diferente. O que a gente não pode é ser desigual, que é o que acontece na nossa sociedade hoje. E, como eu falei no começo, a valorização dos saberes ancestrais. Então, esse nosso movimento Sankofa de buscar atrás, na nossa ancestralidade, em outras formas de organização, pontos fundamentais para a gente trazer na organização política que a gente vai construir hoje, diferente dessa que está aí. Bom, a partir daí, as mulheres negras estavam, sim, refletindo sobre isso. E aí aqui eu trouxe, eu não vou ler todas, tá, por conta de um tempo, mas eu vou disponibilizar também isso para quem quiser, assim como a minha dissertação também está online, para quem quiser mais detalhes. Mas, enquanto um caráter coletivo, as mulheres diziam, bem viver é necessariamente um projeto político coletivo, é um engajamento coletivo, algo que deve ser pensado, praticado e vivido em comunidade. Isso não é nada fácil para a gente, né? Nós somos seres educados, né? Até pelo jeito que a sociedade é estruturada, para pensar muito individualmente, né? Então, em decisões pequenas, a gente não consegue praticar o senso comunitário. Então, são inúmeros exemplos, mas eu acho que vocês estão entendendo. A natureza como parte da comunidade. Então, a importância, por exemplo, de dissociar natureza de economia nas definições de relação de produção. A relação com a natureza, que é vista como sujeita de direitos. Um compromisso com seres vivos, a fauna, a flora, a vida que não enxergamos, mas que garantem a terra. A não mercantilização da natureza, o que inclui a água, a floresta. A discussão ambiental e na luta com as comunidades quilombolas contra a degradação ambiental dos grandes projetos. E aí eu faço um parênteses para dizer como, inclusive, falando da nossa ancestralidade, por exemplo, os terreiros de candomblé também são portadores dessa tecnologia que cuida e mantém a natureza, por exemplo, porque vive ali numa relação dialógica com a natureza que não é opressora e nem exploratória, por exemplo. A valorização dos saberes tradicionais e essa correspondência que eu falei que o Bem Viver tem em todas as sociedades tradicionais e comunitárias, a gente consegue fazer uma relação com um Ubuntu africano, por exemplo, sul-africano, um Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, está assim, o tempo todo puxando para essa lógica coletiva. Então, como o bem viver pode ser visto na nossa ancestralidade, na nossa espiritualidade, na filosofia indígena, e como ele está ligado diretamente a um Ubuntu africano. Aqui, quando a gente consegue elaborar sobre o contraponto ao capitalismo. E aí, uma das minhas colaboradoras vai dizer: o desenvolvimentismo foi substituído por uma forma mais refinada e perigosa, que é o desenvolvimento sustentável. Eu também não vou ter como me aprofundar aqui, mas como por trás do desenvolvimento sustentável, do capitalismo verde, ainda tem muito sangue indígena, quilombola, preto. E muitas vezes as pessoas fingem que não vê, né? Que acham que está tudo bem. Não, a gente está aqui fazendo um desenvolvimento sustentável. Será que existe um desenvolvimento sustentável? Acho que é algo para a gente pensar. Porque o que a gente tem visto é que não. Que o desenvolvimento e a procura insana pelo desenvolvimento coloca muitos corpos no chão. Aqui, essa parte que eu acho bem importante, que é essa forte contribuição da Amazônia Negra. Então, como foi importante a elaboração que essas mulheres negras do Amazonas, do Pará, que tinham ali uma aliança de parentesco muito forte com as nossas indígenas, o que elas trazem quando elas pensam no bem viver e a contribuição que elas dão. Então, aqui tem essa fala da Terlúcia, que é essa minha colaboradora, que ela vai dizer: vemos o bem viver como projeto de sociedade, pois todas as nossas experiências, vivências, trajetórias, conhecimentos são abafados, renegados e invisibilizados pelo capitalismo. Se conseguirmos reverter essa ordem, será a efetivação do bem viver. Então, é importante, óbvio que o debate da natureza é muito importante,
importante no bem viver, mas o bem viver está debatendo a sociedade como um todo e a nossa relação com a natureza também, mas todas as outras formas de opressão e exploração da sociedade que a gente precisa se importar de fato para conseguir atingir esse bem viver. Tem essas três falas que eu acho que são importantes. Uma delas dizia isso, né, que no começo, quando as mulheres negras começaram a se reverenciar também no bem viver, tinha essa sensação que elas estavam usurpando algo dos nossos parentes indígenas. E depois, com a reflexão coletivo, percebeu-se que não, que o bem viver de fato é um conceito aberto, amplo e generoso e que tem correspondência com outros saberes tradicionais. Então, o bem viver é nosso também, assim como é indígena, assim como é quechua, assim como é de vários outros saberes tradicionais. E o bem viver também é algo que sempre praticaram enquanto herança africana, como aborda, por exemplo, a Benida Brito. Então, essas tecnologias sociais africanas, esses valores civilizatórios, como o que eu estou me valendo aqui da oralidade, a roda que o Veleda comentou, também é uma tecnologia africana, né? O círculo, onde a gente fica sem uma relação de poder e fica entre iguais, trocando, a circularidade. Então, tem vários elementos da ideologia e da cultura africana que também estão ali em diálogo constante com as práticas do bem viver. Das narrativas, e agora eu estou finalizando, das narrativas de mulheres negras, transbordavam, além daqueles 5 elementos basilares, transbordavam outras coisas, que eu não conseguia achar correspondência no que estava sendo dito pelo bem viver andino, né? Então, a partir daí, eu fiz até esse subtítulo na minha dissertação sobre o que transbordava. Então, as mulheres negras estavam agregando conceitos e práticas a esse bem viver. E o que era isso, né? Então, eu acho que o principal é esse, né? O fazer a prática política. Então, como as mulheres negras constroem um fazer político acolhedor, reflexivo e, ao mesmo tempo, radical, que vai dialogando com esse bem viver. Então, o bem viver na luta pelos territórios, direito à terra, à cidade, ao território. Bem viver está na luta por territórios das mulheres quilombolas e pescadoras, a luta das mulheres das comunidades populares contra a violência, a política urbana e pela vida sem violência. Como para os povos negros, e aí, sobretudo para as mulheres negras, o bem viver é esse grande grito pela vida. Porque, como a companheira disse aqui, infelizmente, na nossa sociedade racista, existe algo chamado genocídio do povo preto, que dizimou milhares de nós, o genocídio do povo indígena, que dizimou milhares de indígenas, só que isso não ficou lá atrás. Até hoje, o racismo é uma ferramenta importantíssima, né, da sociedade capitalista e que vai segregando cada vez mais os corpos negros. A vida das pessoas negras vale menos. Por isso que, quando elas gritam por bem viver, elas estão dando esse grito revolucionário pela vida, dizendo que nós temos direito não só a sobreviver, nós temos direito a viver com prosperidade e abundância. A questão do alimento, da soberania e segurança alimentar, e o enfrentamento ao racismo, ter direitos garantidos e o viver sem violência. Então, essa parte do enfrentamento ao racismo e o bem viver enquanto uma voz que também vocaliza isso é muito importante para nós, né? E aí eu digo nós, todas as comunidades que foram historicamente exploradas e oprimidas. Essa é uma foto que eu gosto muito, que foi no contexto do ato, né, um ato que aconteceu ainda durante a Covid. A gente sabe que a fome voltou de forma absurda e, infelizmente, as famílias que passam mais fome hoje são famílias chefiadas por mulheres negras. Então, como pensar no meio ambiente é pensar na fome. Para a natureza estar bem, tem que ter relações sociais mais saudáveis. Então, como todo esse debate também, né, do alimento, da comida, também se reflete no que as mulheres negras estão construindo enquanto bem viver. Aqui é o coletivo que eu faço parte, a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Lá a gente constrói
política a partir de incidência, a partir de acolhimento e também entendendo que não há nenhum debate que não tenha como colocar, que não possa deixar de colocar as mulheres negras em sua ancestralidade. E aí lá surgiu essa reflexão que o movimento de mulheres negras já enegreceu muito esse bem viver e traz a sua prática como característica da cultura negra. No meu trabalho, eu consegui fazer, né, esse tripé, né, entre a prática tradicional e utópica, o movimento social político, e o bem viver foi a minha linha teórica. E aí, a partir daí, eu pude refletir sobre outros vários conceitos que eu também não vou poder dividir aqui por falta de tempo, mas eu espero que a gente tenha outra oportunidade. A gente vai olhar a Marcha das Mulheres Negras como esse espaço onde várias mulheres negras se encontram em sua diversidade. Então, aqui nós temos jovens, mulheres mais velhas, mulheres trans, mulheres lésbicas, bis, e como a gente vai construir a partir desse fundamento que eu falei, que a diversidade, inclusive entre nós, é nossa riqueza civilizatória. Então, para finalizar, algumas constatações, assim, né, só para não ficar dúvidas. Então, como o bem viver é anticapitalista, é das mulheres negras, é uma ferramenta de combate ao racismo ambiental, é uma prática da ética do amor, bem viver e bem-estar, reafirmando uma base coletiva, bem viver enquanto teoria, a teoria enquanto prática libertadora, a superação do binarismo entre teoria e prática. Então, não adianta só, né, ter a ideologia, ter a retórica do bem viver, a gente precisa trazer para a nossa prática política. Então, o bem viver anuncia não só o mundo desejado por mulheres negras, mas também o que está sendo construído por elas. Eu tive acesso à tese e eu fiquei muito encantada mesmo como vocês estão avançando em muitos debates. Eu até comentei com o Veleda, eu tenho certeza que eu venho do estado mais conservador, assim, então como é importante ver uma categoria como de vocês entendendo esse debate e a necessidade de a gente sempre trabalhar nessa chave da interseccionalidade mesmo, né? Então, quando a gente entende quem é que está na ponta, sofrendo nessa sociedade opressora, capitalista, misógina e racista, a gente vai ver que essas pessoas vão dialogar muitas vezes com o judiciário, mas sempre de uma forma violenta. Então, como é importante tentar entender o intercâmbio entre os coletivos como algo importante, fugir de algumas universalizações. Então, a gente já não pode dizer a mulher, porque a universalização, inclusive, é um conceito que está na contramão do bem viver, que, como eu falei, é plural. Então, quando a gente diz a mulher, a gente precisa dizer de que mulher a gente está falando, né? Se ela é preta, se ela é indígena. A gente precisa entender esse lugar da pluralidade como algo importante para que a gente, de fato, consiga avançar em sociedade e estar do lado das populações que mais sofrem, os mais explorados e os mais oprimidos. E aí, por último, eu queria só chamar a atenção, como eu falei, infelizmente, hoje em dia, o bem viver já sofre... A gente já sofre o perigo da captura do bem viver por uma visão liberal, neoliberal. Hoje a gente já vê grandes empreendimentos imobiliários lá em São Paulo, por exemplo, com o nome de bem viver e assim por diante. Então, como é importante a gente se atentar para que não se perca esse potencial revolucionário, de fato, que existe nesse conceito, que é encantador, mas que, para ter uma mudança efetiva, não pode só ser um conceito. Precisa trazer uma reflexão que reflita numa prática política revolucionária. Obrigada pela atenção e pela escuta. Obrigada, Juliana. Nós vamos abrir para as perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas, são 5, né, Veleda? Sim. Tá, ele vai ali e vai começar a escrever. Mas, enquanto isso, eu vou fazer a primeira pergunta para a Juliana, que não podia deixar passar, é óbvio. Juliana, tu iniciou a tua fala citando a Maria Esther Cesena, e cujo conceito de o bem viver, ela diz que é uma revolta contra a individualidade.
E eu fiz questão de marcar isso porque eu creio que a individualidade nada mais é do que o egoísmo nosso de cada dia. E não tem como a gente ser feliz, não tem como a gente construir coisa alguma para a nossa vida sem pensar no outro, sem combater esse egoísmo. Né? A gente já sabe que o egoísmo é uma chaga. Então, é muito importante, quando a gente fala aqui do bem viver, da gente ter esse olhar para o outro, da gente ter essa preocupação, sim, com os nossos semelhantes. E a minha pergunta para ti é como é que tu vê a contribuição da mulher negra no combate a esse individualismo, dentro da narrativa que tu fizeste para nós da tua tese. Pode ser? Fabiano Salazar, depois prepara o Luiz e temos mais 3 inscrições. Pode usar ali, Fabiano. Alô, alô, alô. Boa noite, gente. Boa noite, colegas. Que bom, que felicidade estar aqui com todos vocês. Depois de 3 anos de atraso para nós realizarmos esse nosso congresso, que deveria ser realizado no ano de 2020, devido à pandemia, e ver todos e todas com saúde, unidos, reunidos aqui, para debater esse tema, que, em princípio, parece um pouco fora da curva, né? Mas não é. Tem tudo a ver com a nossa luta, né? Quero parabenizar a Juliana aqui por essa explanação maravilhosa, né? E antes de fazer a pergunta, eu quero também fazer algumas reflexões e convidar aqui os colegas também a algumas reflexões importantes, porque nós temos que pensar coletivamente e não individualmente, como essa filosofia do bem viver nos ensina, que é uma filosofia ancestral, como a Juliana aqui falou, mas que ela é necessária, urgente nos dias de hoje, devido a esse colapso que nós estamos vivendo no mundo capitalista. E o que o bem viver tem a ver com o serviço público? Absolutamente tudo a ver com o serviço público. Nós, enquanto trabalhadores públicos e privados, hoje, nós somos absolutamente marginalizados, estamos sofrendo esse processo de superexploração através do capitalismo e das novas tecnologias na nossa pele, diariamente. Então, essa perspectiva, essa reflexão que nós temos que fazer sobre o bem viver, ela é necessária também, transpondo para a nossa realidade. Porque privatização, neoliberalismo, terceirização, congelamento salarial, são uma faceta desse estágio do capitalismo que agoniza, que não vai trazer solução para a classe trabalhadora, em seu último estágio, ou no atual estágio, que é o neoliberalismo. Por isso que nós estamos trazendo esse tema do bem viver, fazendo essas conexões e trazendo os colegas a essa reflexão que é importante, que nós precisamos tratar de alternativas e de soluções, Juliana. Um minuto. Para justamente nós buscarmos alternativas. E a gente precisa falar dessas questões todas, porque o capitalismo, ele nos desumaniza. E nós não podemos mais aceitar essa banalização das injustiças sociais que a gente vê todo dia acontecer. Como, por exemplo, o poder público comprou automóvel Audi com dinheiro público, enquanto servidores amargam congelamento salarial. E é isso que está acontecendo hoje. Nós precisamos buscar alternativas para mitigar esses prejuízos e essa situação que hoje nós estamos vivendo. Que ela é muito maior, não diz respeito só a nós, servidores do judiciário, ou servidores públicos. É por isso que a gente tem que conectar todas as lutas. Por isso que o Sindijus faz esse esforço de trazer aqui o indígena, o negro, a mulher, todos os explorados. Porque eu costumo dizer, nós vamos ficar só enxugando o gelo se a gente não conectar todas as nossas lutas. Então, é essa reflexão que nós convidamos aqui os companheiros e companheiras a fazerem, da necessidade também de a gente ter esse olhar solidário, com alteridade, com empatia, um com o outro. E para fechar, Juliana, para te perguntar aqui,
Até que ponto tu acha que as redes sociais, esses avanços tecnológicos, eles têm servido mais para nos desagregar do que para unir a classe trabalhadora? E como que a gente pode enfrentar e transformar realmente as redes sociais e todo esse universo da tecnologia em algo, como tu diz e traduz, como a busca e a afirmação desses valores civilizatórios? Porque eu acho que esse é um grande dilema que a gente enfrenta hoje em dia, né? Trazer a tecnologia para algo que seja benéfico para nós, os avanços tecnológicos, para algo que seja benéfico para nós, como uma ferramenta também de resistência e de luta de direitos da classe trabalhadora. Obrigado. Desculpe me alongar um pouco, Marco. Obrigado, Fabiano. Luiz Mendes, depois o Gustavo e o último vai ser o Walter. Boa noite a todos e todas. Quero dizer que da minha felicidade de ter a Juliana aqui, abrindo o nosso congresso, uma mulher negra e jovem. Dito isso, eu quero pedir a bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos, para poder ter meu momento de fala. E, na realidade, eu vou ser um pouco mais direto do que o Fabiano, porque eu vi ali que tu falaste mais de uma vez e colocaste inúmeras vezes a nossa ancestralidade no caminho da tua dissertação, né? No caminho do que tu estava elaborando. E aí, nesse sentido, eu também quero parabenizar, mas parabenizar do fundo do coração, a direção desse sindicato, a direção do Sindijus, de colocar um tema como esse, de ter a coragem, em primeiro lugar, ter a coragem de colocar um tema como esse para uma categoria que a gente sabe que é uma categoria que radicaliza no corporativismo, pensando só no seu umbigo, né? E, inclusive, nós, em algumas caminhadas, na questão da luta antirracista, na própria luta dos outros coletivos que a gente tem, a gente já recebeu críticas muito fortes no sentido de dizer o que o Sindijus está fazendo, discutindo racismo, discutindo homofobia, em vez de pensar no nosso salário. Isso está escrito. As pessoas escreveram isso e assinaram. Então, não pode dizer que não foi dito. E, nesse sentido, eu queria que tu pudesse elaborar um pouco mais, no sentido de o quanto essa ancestralidade africana, dos povos originários, e até da ancestralidade eurocêntrica, europeia. Porque, né, nós estamos num Estado literalmente branco. Nós somos, no Rio Grande do Sul, por exemplo, 20 e poucos %. No Brasil, nós somos maioria, 56%, mas essas ancestralidades, o quanto efetivamente a gente pode construir um bem viver, principalmente para nós, do Poder Judiciário, servidores, trabalhadoras, né, que a gente, infelizmente, de repente, depois desse congresso, a gente possa não mais ler nas redes sociais que o Sindijus, ou que o nosso sindicato, não tem que discutir essa gente, esses povos. Então, eu acho que isso é importantíssimo. E quero, mais uma vez, parabéns. Parabéns do fundo do coração. É muito bom ter uma mulher negra e jovem. Porque, infelizmente, a maioria da nossa população não entende que hoje existe um extermínio da nossa juventude negra, por falta do bem viver. Tempo. Obrigado. Gustavo. Luiz Gustavo. Boa noite, parabéns pelo evento e ótima palestra de abertura. Acho que a minha pergunta é meio indireta e simples assim. Quando você fez essa pesquisa, assim, você trouxe alguns pensadores, pensadoras, né, e se referiu ao pessoal afro-ameríndio e tal. Eu queria saber se nessa pesquisa você encontrou alguma coisa com relação ao movimento LGBT e o bem viver, porque me parece hoje ainda que
é um movimento que, apesar de bem viver, em tese, incluir, né, a questão LGBT por se opor a qualquer forma de opressão, eu acho que do outro lado ainda não há um diálogo muito grande, assim. Então eu queria saber se nessa pesquisa você encontrou alguma referência, alguma coisa que possa até nos dar um norte para pensar daqui para frente. Obrigado. O último, então, é o Walter. Obrigado, Gustavo. Pode concluir, Walter. Engraçadinho. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação especial ao bom viver dos nossos aposentados aqui presentes. Juliana, uma satisfação, se sinta bem aqui no nosso estado e que a gente possa, nesses dias que vão passar juntos, essa noite, amanhã e sábado, seja um momento de reflexão. Que o bem viver seja para nós se colocar um pouco no lugar do outro. O que a gente quis fazer no início do nosso congresso é nós, técnicos, analistas, que fomos e que somos ainda, olhar ao nosso redor, se colocar na pessoa que estava aqui na frente. Muitos, inclusive, já fomos iguais. E eu posso dar um testemunho. Eu já fui sem terra, sou descendente de índios, apesar dos olhos azuis, mas o Marco conhece a história. Então, que esses momentos que a gente possa passar aqui, a gente seja um pouco mais tranquilo, deixe fluir as coisas. Nós precisamos de ter um espaço para a gente refletir o que é o bem viver. Não fugindo do dia a dia. Não fugindo da realidade nua e crua que o Fabiano colocou aqui, que a gente sente na pele. E que a imprensa está pegando hoje no Judiciário Gaúcho, Juliana. Onde que nós amargamos, nós e os aposentados, muito mais. Quase 9 anos sem reposição salarial, e aí tu vê essas manchetes aparecendo, comprando carro aí de mais de 1 milhão. Isso é um bom viver do Judiciário? Eu acho que aos nossos encaminhamentos de sábado, a gente tem que tirar uma pauta positiva e de luta, né? Resultado daquilo que nós vamos ver, mas que seja um momento de reflexão, de se colocar no lugar do outro. Um minuto. Empatia, que a gente possa ter um pelo outro assim, um olhar diferenciado. Nós, da ativa, se colocar no lugar do aposentado. E o aposentado se colocar no lugar da ativa, porque eu acho que essa união, esse coletivo é que a gente vai fazer com que as nossas forças sejam ouvidas e o Congresso seja um sucesso. Um grande abraço a todos e todos sejam bem-vindos. Juliana, obrigado pela reflexão. Obrigado, Walter. Vou passar para a Juliana, e aí eu vou pedir para ela ter o poder de síntese, porque cada um aqui pediu uma palestra, né? Cada um aqui fez uma pergunta para ter uma palestra. Mais uma, né? Então, mas não vai faltar oportunidade de a gente escutar a Juliana de novo aqui no nosso meio, junto com a gente, né, Oswaldo? Para aí nos enriquecer cada vez mais com o seu conhecimento. Eu agradeço a escuta e todas as perguntas. Inclusive, eu vou ficar com vocês os outros dias, vou participar das outras rodas. Enfim, a gente vai ter bastante tempo para trocar. Vou tentar aqui o poder de síntese. Quando, aí, dialogando com a sua questão, quando a Esther fala sobre a revolta da individualidade, eu entendo que ela está dialogando muito com a sociedade no geral. Porque se ela estivesse falando sobre mulheres negras, indígenas, e, arrisco dizer, até mulheres geral, talvez ela não começaria dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Nós sabemos o quanto o machismo e a misoginia faz com que as mulheres sejam educadas para abrir concessão, para cuidar do outro e não se olhar, né? Então, eu acho que
quando o Bem Viver vai falar sobre uma revolta da individualidade, é justamente essa individualidade opressora, exploratória, que existe enquanto exercício de poder. As mulheres raramente fazem isso, né? Infelizmente, isso é um comportamento muito mais masculino. Eu acredito pelo contrário, assim, que quando a gente está falando de bem viver especificamente olhando mulheres negras, esse exercício de olhar para si é fundamental e de cuidar de si, porque nós somos educadas a cuidar do outro. Só que a gente sabe, né? Tem um ditado africano que fala que é isso, quando você educa uma mulher, você está educando uma sociedade toda. Então a gente sabe que quando a gente coloca ali incentivo e força política para uma mulher, a gente consegue, de fato, ter a mudança dessa sociedade. Então, acredito que é um pouco disso, né? Que quando ela fala sobre a revolta da individualidade, ela está, de fato, tendo ali um diálogo com essa sociedade misógina, machista, e não tanto com a experiência, de fato, de mulheres negras e indígenas. Não que a gente não possa ser individualista, claro que sim, mas existe aí um outro movimento, que é esse movimento de se cuidar e do autocuidado, e pensar que uma pessoa adoecida adoece um coletivo. Então, até para estar em coletivo, o individual precisa estar bem, mas não é bem para explorar e oprimir o outro, né? Achei muito interessante as provocações, né, do companheiro, e eu tenho pleno acordo. Acho que a gente está vivendo um momento de colocar assim, nadamos, e colocamos um pouquinho a carinha para fora, pós-Bolsonaro. A gente tem muito o que reconstruir o nosso país, muito o que reconstruir o senso de sociedade e muito mais ainda o senso comunitário. Eu venho também de uma classe, eu sou jornalista, né, de formação, uma classe que sempre sofreu muito, né, com a pejotização, com a terceirização, com cada vez mais a desvalorização do nosso trabalho. E, de modo geral, né, como houve, de certa forma, um esvaziamento um esvaziamento das lutas organizadas dentro das categorias. E como é uma tarefa nossa retomar isso de todas as formas. E aí, isso que o companheiro trouxe é essencial, né? Como uma categoria forte é uma categoria que não hierarquiza as lutas. É uma categoria que consegue, de fato, ter pluralidade dentro dela e dialogar de forma equânime com essa pluralidade. Eu acho que está aí, de fato, o grande pulo do gato, para que, de fato, a categoria fique forte. Quando há esse tipo de fala, né, que o outro companheiro trouxe, racista, que não entende o que é a formação, porque, para mim, hoje, a pessoa que não considera o racismo e a misoginia na nossa sociedade não entende de Brasil, não entende da formação política e histórica do nosso país. Então, a importância de formação política, sim, é importante, formação política, sim, mas também entender que tem gente que tem toda a possibilidade de se formar politicamente, mas que, mesmo assim, é racista, é machista, e aí a gente não deve dar palco para essas pessoas. Essas pessoas não deveriam ter lugar entre vocês se pretende criar uma sociedade, né, uma comunidade em torno do bem viver. As redes sociais é uma ilusão, né? É uma ferramenta muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o que engaja mesmo e o que conecta é o pé no chão, é o território. Então, mesmo as pessoas que hoje estudam redes sociais vão dizer o quanto é importante a conexão que acontece com a nossa mídia primária, que é o corpo. Então, o quanto o olho a olho, o exemplo, é essencial para que a gente, de fato, consiga avançar. Eu acho que vocês devem ter sofrido muito com a pandemia, assim como todos nós, né? Porque as relações ficaram totalmente sensíveis e, ao mesmo tempo, houve um adoecimento geral das pessoas. Então, eu acho que esse momento de conexão com a nossa mídia primária, com o pé no chão, essa questão dos territórios, que a própria Esther coloca, é muito importante, porque é isso que engaja e conecta. A rede social acaba sendo ali mais um lugar, mas é muito difícil
fazer debates sérios dentro das redes sociais, debates estruturados, muito mais com essa profundidade que requer uma mudança, né? Então, assim, a gente está falando de uma mudança que requer uma profundidade de debate e que não vai vir assim tão fácil. Sobre ancestralidade, eu descobri, nesse meu caminho, a ancestralidade enquanto uma ferramenta de cura mesmo. Uma ferramenta de cura e, ao mesmo tempo, o quanto nos ensina a pisar diferente no chão que a gente pisa. Então, a minha ancestralidade é essa ancestralidade, né, de pessoas que foram traficadas para cá, então pessoas negras que lutaram muito para ter qualquer tipo de dignidade, mas eu acho que a provocação que o companheiro faz é muito importante. Os nossos companheiros e que se dizem aliados brancos precisam pensar nessa ancestralidade, nessa sombra, que é uma sombra assim exploratória, usurpadora, que pretende de alguma forma ser o ser universal e como isso acaba com as outras diversidades. E é claro, depois da formação política, vira uma escolha a sua ação. Então, discutir, por exemplo, o privilégio branco, principalmente no estado como o Rio Grande do Sul, é imprescindível, assim. Também é algo que eu não vou conseguir me aprofundar, mas eu super indico a Maria Aparecida Bento, que vai falar sobre branquitude, branqueamento, e aí não é nada contra as pessoas brancas, inclusive eu tenho vários amigos brancos, não tenho nada contra nenhum deles. Mas... Tô brincando, gente, tô brincando. Mas é no sentido de pensar a estrutura da sociedade mesmo. E sim, as pessoas brancas, por hoje estarem no poder, em cargos de poder, é essencial que elas consigam romper essa barreira. Que não é um vitimismo, né? Que não passe, sinto muito se meu ancestral foi uma pessoa que comercializava escravos. Não é sentir muito, é entender que isso traz uma responsabilidade hoje e que está, sim, na mão dessas pessoas fazer diferente. Não exercer um privilégio é muito difícil. É muito difícil e requer, de fato, um compromisso muito sério com a mudança que se quer. Assim, e entender que, quando eu falo que as mulheres negras estão pensando um projeto de sociedade, o que me encanta é que, quando as mulheres negras pensam essas coisas sobre o bem viver, não está pensando numa sociedade boa para a Juliana ou para os filhos dela. Está pensando numa sociedade melhor para todos nós, né? Uma sociedade menos desigual vai ser melhor para todos nós. As duas últimas questões, muito rápido. Sistematizado, não existe esse conhecimento ainda, companheiro, do movimento LGBT com a questão do bem viver. E eu acho que é super necessário que exista. Na minha dissertação, eu não tive tempo de me aprofundar sobre isso. Eu só apontei que há muita conexão, por exemplo. E aí eu falo a partir, né, do movimento negro também, do movimento de mulheres, enquanto uma mulher bissexual, que a gente, dentro da minha coletiva, por exemplo, tem esse exercício de resgate das histórias. Então, o que é muito importante para que a gente comece a construir esse arcabouço mesmo teórico e de referência. Então, a gente faz o resgate de figuras que foram importantíssimas, como Chica Manicongo, por exemplo, e outras mulheres negras LGBTs, para começar a dar esse contorno. Mas é algo que realmente precisa ser muito explorado e tem muita conexão, né? Quando a gente pensa na potência do movimento LGBT, também quanto motor transformador da sociedade. Então, acho que tem tudo a ver e é um campo, de fato, que precisa ser mais explorado. A última questão, e aí eu só vou dialogar com ela muito superficialmente, mas eu fico muito tocada quando eu vejo que, ainda bem que existem muitas pessoas aposentadas, porque a gente hoje vive um cenário que eu não sei se eu vou me aposentar, nem meus filhos, nem os filhos de vocês. Então, o quanto a gente precisa entender que essas desigualdades existentes também nas categorias, eu acho que a categoria de vocês deve sofrer muito com isso. Quando a gente vê os absurdos que os juízes, por exemplo, às vezes fazem e ganham e se colocam, e como as desigualdades estão no cerne, né, do trabalho do judiciário, infelizmente, é algo que realmente é muito preocupante, assim, muito preocupante. E entender, de fato, que precisa ter essa consonância entre... eu venho de uma tradição que
a gente diz que a antiguidade é posto. Então, como é importante a gente, de fato, louvar e celebrar, né, os nossos mais velhos, quem veio antes, e as pessoas que estão hoje aposentadas, como elas já serviram também de arrimo e de alicerce para outras gerações, e que isso não pode terminar. Isso realmente só depende da gente, né? Obrigada, desculpa. Não sei se dialoguei com tudo, mas... Então, estamos chegando ao fim aqui dessa primeira roda de conversa. A Sílvia vai fazer as honras aqui de deixar um presente para Juliana, um agrado que a gente trouxe para ela, tá? Então, pode, claro. Vamos trocar presentes, então. Alô, alô? Não. Alô? Alô? Tá, então nós primeiro, né, que somos da casa, tenho a honra de receber este livro, Pluriverso, que é um dicionário, né, criado sobre o pós-desenvolvimento, e ele está se tornando uma referência sobre as lutas por alternativas sistêmicas. Ou seja, eu passei uma rápida olhada aqui, e ele nos dá uma série de opções para combater uma outra série de situações extremamente importantes do nosso mundo atual. Então, por favor. Só falar rapidinho desse. Bom, eu quero agradecer muito, muito, muito. Estou muito honrada por estar aqui com vocês e quero deixar um presente também para o sindicato. Aqui é esse livro que chama Narrativas de Liberdade. Da minha coletiva, eu coordeno um curso de formação política para mulheres negras, e no ano da pandemia a gente não conseguia se encontrar, e aí a gente fez uma oficina de escrita criativa. E aqui, esse outro material, que são 3 cadernos, tem esse nome, que foi inspirado na obra da Lélia Gonzalez, que ela diz que o que a minha geração precisa fazer é estar organizada. Então, chama Convite à Organização Coletiva, que a gente conta um pouco da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, fala sobre mulheres de luta, né, que passaram, que ainda estão entre nós. Então, quero deixar também como presente para vocês. Obrigada. Muito obrigada mesmo.